Vamos lá então, gente, pau na máquina. Gente, muito boa noite então para vocês. Espero que estejam todos muito bem. Espero que estejam todos acomodados e confortados aí. Queria começar essa noite, deixar um versículo para vocês que fala que aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Gente, independentemente do seu sofrimento, da dificuldade que você esteja passando, pode ser que você esteja passando o pior momento da sua vida. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe até onde você aguenta. E quem continua caminhando, quem continua rompendo, quem continua plantando, mesmo com choro, colherá com alegria. E eu creio que no tempo de Deus, vocês vão colher com alegria aquilo que Deus tem preparado para vocês, pra gente, né, gente? Em nome de Jesus. Gente, vamos lá. Semana passada a gente falou de uma matéria que foi sobre o fenômeno, os fenômenos que acontecem quando uma nova Constituição entra em vigor, né? Falamos do que acontece quando uma Constituição nova entra em vigor, entra no ordenamento jurídico. A gente falou sobre a recepção, falamos sobre a desconstitucionalização e falamos sobre a repristinação, certo? Falamos sobre esses três. O que é importante que eu queria só complementar aqui para a gente encerrar esse tema? A gente falou que a recepção acontece quando existem normas infraconstitucionais anteriores à Constituição Federal que são recebidas e aceitas pela nova Constituição desde que sejam materialmente compatíveis com ela, desde que tenha matéria e conteúdo compatível com a nova Constituição. Beleza. Outra coisa que a gente falou aqui também, a gente falou que falamos sobre a desconstitucionalização. Falamos que é um fenômeno que acontece na França, né, de origem francesa, em que quando uma nova Constituição entrasse em vigor, a Constituição antiga, a Constituição anterior seria recebida, mas seria recebida como se fosse legislação infraconstitucional. Seria recebida como se fosse lei comum. E a gente falou que no Brasil isso não é permitido, né? No Brasil isso não é aceito. A nossa Constituição não permite a desconstitucionalização. E por último a gente falou da repristinação, que acontece que quando uma lei ela prevê uma norma, se vem uma nova Constituição e revoga essa norma, vamos supor que passado um tempo a Constituição nova é revogada. Vamos supor que a Constituição revogadora ela deixa de existir. A lei que era prevista na Constituição revogada, ela volta a ter eficácia e volta a produzir efeitos no ordenamento jurídico? A gente falou que como regra geral não. Mas a gente sabe e a gente colocou que é possível acontecer repristinação no Brasil? É possível, desde que haja previsão expressa na nova Constituição. Se houver previsão expressa na nova Constituição, vai ser possível a repristinação e as normas que foram revogadas pelo advento de uma norma revogadora voltam a ter eficácia e voltam a produzir efeitos no ordenamento jurídico. Beleza? Então a repristinação, como regra geral, ela não é admitida, porém ela pode valer no nosso ordenamento jurídico, né? Ela pode existir no nosso ordenamento jurídico, desde que exista previsão expressa. Isso está previsto no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, na chamada LINDB. Beleza? Vamos lá, agora eu queria falar sobre mais outros dois fenômenos que envolvem essa entrada em vigor da nova Constituição que eu queria falar com vocês. Os últimos dois fenômenos são o seguinte: o primeiro é a chamada, vou anotar aqui, mutação constitucional. Mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? Ou o que seria, né, mutação constitucional? O próprio nome diz, mutação seria mudança. Mutação constitucional seria a mudança, a alteração de entendimento de normas dentro da Constituição Federal. Vamos lá.
Mutação constitucional seria a mudança, a alteração do entendimento da interpretação de determinadas normas constitucionais. Vamos lá, deixa eu falar um contexto aqui. A gente falou em aulas anteriores que para a Constituição ser alterada é necessário uma emenda constitucional. Para a Constituição ser alterada é necessário que uma PEC seja proposta e seja aprovada. E a partir daí uma emenda constitucional vem e altera o texto constitucional, modifica o texto constitucional. Então, como regra geral, uma Constituição e suas normas só são alteradas, só são modificadas, desde que uma emenda constitucional entre no ordenamento jurídico e altere a nossa Constituição e as normas que elas querem alterar. Então pode vir uma emenda constitucional e alterar o artigo 5º, pode vir uma emenda constitucional e alterar o artigo 10º, pode vir uma emenda constitucional para alterar somente o artigo 37. Depende. Agora, a mutação constitucional, ela é uma mudança, mas ela não é uma mudança na norma, no sentido formal. Ela não é uma mudança no texto da lei. A mutação constitucional é uma mudança no entendimento, é uma mudança na interpretação. Como assim, Léo? Enquanto a emenda constitucional ela vem e altera o texto da lei, a mutação constitucional, e na mutação constitucional, o texto da lei, e no caso o texto constitucional, permanece o mesmo, continua a mesma escrita, mas o entendimento sobre aquele artigo muda. A interpretação daquele artigo muda. A forma de se ver aquele artigo muda. Eu vou projetar a Constituição Federal aqui para a gente poder visualizar aqui uma situação. Tá todo mundo conseguindo ver, gente, a Constituição? Me dá um toque aí só para saber se tá ok. Boa noite, Lua. Ô, Hanna, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá pro artigo 5º. Deixa eu só coisar meu computador aqui. Achei. Vamos aqui falar do artigo 5º, inciso 67. Tá vendo aqui? Separei aqui. Deixa eu só perguntar, quando eu grifo aqui, quando eu dou, assim, seleciono, vocês vê selecionado? Ou vocês vê sem ser selecionado? Vocês vê selecionado? Então tá beleza, então. Então show de bola. Então olha aqui no artigo 5º, inciso 67, olha o que fala. Fala que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Olha lá, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O que está falando esse artigo? Olha, como regra geral, ninguém vai ser preso civilmente. E aí eu queria explicar para vocês, gente. Normalmente, né, via de regra, quando uma pessoa é presa, ela é presa pelo quê? Pelo cometimento de um crime. Ela é presa porque ela cometeu um crime, ela foi julgada e ela foi condenada. Ou seja, esfera e área penal. Agora, civilmente, na esfera civil, ou seja, nas relações privadas, como regra geral, ninguém é preso. Só que o artigo 5º, inciso 67, diz o seguinte, olha, ninguém será preso civilmente, salvo duas situações. A decorrente de dívida por alimentos e a do depositário infiel. Vamos lá. A prisão civil por dívida, por débito alimentício, ela ainda existe no nosso ordenamento jurídico. Vocês já devem ter visto
ou já devem ter escutado, ou já devem ter ouvido falar. Sabe aquela situação seguinte? Olha, o pai da criança não quer pagar pensão para ela. Vocês já ouviram essa situação, né? Acredito. Ou visto, né? Alguém deve ter comentado com vocês. Ou ainda aqui na televisão, né? O pai da criança não quer pagar alimentos, não quer pagar pensão. Alimentos, tá? Quando a gente fala alimentos, né? Débito alimentício, é a dívida em razão de alimentos. O que são os alimentos? São as formas que o pai tem de sustentar a criança. Então o pai tem que pagar metade de todas as despesas, metade de despesa da escola, metade de despesa de saúde, metade de despesa de roupa e tem que pagar o valor determinado pelo juiz de pensão. Se o pai não paga pensão, e aí no caso concreto, na prática, se o pai atrasa 3 meses, se há o atraso de 3 meses de pensão, a mãe pode executar o pai, e aí o que acontece? O pai pode ser preso. E aí acontece a prisão civil. Ou seja, o pai não cometeu um crime, mas ele está preso civilmente. Ele está preso civilmente por quê? Porque ele deve alimentos. E aqui eu até queria falar para vocês, tá, gente? Hoje é uma das únicas coisas que é certeza que vai preso é atrasar a pensão, tá? Não sei se vocês já viram, tem jogador sendo preso, tem ator sendo preso, porque assim, hoje é batata. Se o pai atrasar 3 meses aí de pensão, vai preso mesmo, beleza? A mãe pode executar o pai, sim. Se atrasar 3 meses, Lua, se atrasar 3 meses, a mãe já pode executar. A Caroline falou, uma dúvida, ele fica preso na delegacia civil? Fica preso na delegacia. Fica preso na delegacia. Beleza? Ele não fica preso junto com os outros criminosos, não. Tá? Ele não fica preso, por exemplo, lá no presídio e tal, essas paradas. Fica preso lá na delegacia. Não, no presídio não, ele fica preso na delegacia. A não ser que no presídio tem uma ala separada para ele. Tá? A não ser que no presídio tem uma ala separada para ele. Vamos lá. Ah, Suênia, o pessoal falou que executar, pensei horror. Não, executar não é matar não, tá? Executar não é matar o pai não. Não é mandar matar não, misericórdia. Eu falei o termo corriqueiro, né, o termo da prática. Executar é entrar com uma ação de execução, tá? Executar é entrar com uma ação de execução. Se tem uma dívida, tá? Aí a mãe pode entrar com uma ação de execução e executar os alimentos. Aí a Lua falou, e se sair e continuar a não pagar, vai preso de novo. Atrasou 3 meses, preso. Pagou, saiu. Atrasou mais 3 meses, de novo. Ô Wagner, então, deixa eu só explicar aqui. Quando tem uma situação de alimentos, a mãe ela tem que entrar com uma ação para regulamentar essa questão. A mãe tem que entrar com uma ação. Aí o que acontece? Vai ter uma audiência de conciliação, né? Vai ter uma audiência de conciliação para ver se consegue entrar num acordo, a mãe e o pai. Se não houver conciliação, vai para audiência de instrução e julgamento. E aí o seguinte, o juiz ele vai fixar os alimentos. O juiz ele vai fixar os alimentos de acordo com a condição do pai. Então não é assim, vamos colocar aí 5 mil de alimentos. Não, os alimentos são fixados de acordo com a condição do alimentante, de acordo com a condição do pai. Então nessa questão de alimentos são analisadas duas coisas, um binômio, necessidade e possibilidade. Qual que é a necessidade do filho e qual que é a possibilidade do pai. Então assim, deixa eu colocar aqui hoje, vamos colocar aqui de praxe, vou falar a prática, tá? Vou falar a prática aqui. Hoje, se o réu não tiver uma condição exorbitante, o juiz está fixando em 30, 40% do salário mínimo. 30, 40% do salário mínimo. Mais 50% das despesas que tiver. Beleza? Então tem a pensão e 50% das demais despesas. Não, aí a Débora perguntou, e se ele não se importar de ficar preso? Não, se ele não se importar, ele vai ficar lá, né? Aí vai ficar lá de eterno, né? Vai ficar lá até ele se importar, né? Beleza. Então é o seguinte,
A prisão civil por dívida, ela existe e ela permanece no nosso ordenamento jurídico. Agora percebam o seguinte, sabe essa parte aqui que fala e a do depositário infiel? Tá escrito na Constituição ainda depositário infiel. Tá escrito no texto constitucional que da prisão civil, a do depositário infiel. O que é o depositário infiel? Aquele que é escolhido por juízo para receber um depósito e ele não devolve a coisa, ou ele perde a coisa. Nesse caso, dava prisão civil por dívida. Só que o que acontece? Veio o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, e revogou, tirou dos tratados internacionais a questão da prisão civil por depositário infiel. Por quê? Porque eles mudaram o entendimento. Houve uma alteração do entendimento e da interpretação desse dispositivo. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, desde 2008, em todos os tratados internacionais e em todos os países que assinaram o Pacto de São José da Costa Rica, a prisão civil do depositário infiel, ela não existe mais. Então, apesar de estar escrito no texto constitucional ainda, não existe mais prisão civil por depositário infiel. Então, percebam, não houve a retirada da norma, não houve a retirada da expressão depositário infiel, mas se mudou a interpretação. Se mudou o entendimento sobre a norma. Ou seja, formalmente a norma continua. Mas o sentido da norma, a interpretação da norma, o conteúdo da norma, o sentido da norma, a interpretação da norma, a forma de se entender a norma mudou. Ou seja, ainda que esteja presente no texto constitucional que existe prisão civil por depositário infiel, houve uma mutação constitucional. Foi alterado o sentido dessa norma. Foi alterado a interpretação dessa norma. E hoje não se tem mais prisão civil por depositário infiel. Então não precisou de uma emenda constitucional para alterar o texto constitucional. Aconteceu uma mutação constitucional. O Lucas perguntou, essa mudança de interpretação é feita somente por jurisprudência? Não, não é por jurisprudência, tá, Lucas? Não é por jurisprudência. Ela é uma alteração informal do texto constitucional. É uma mudança informal. É quando se muda o entendimento. E essa mudança de entendimento pode se dar pelos juízes, mas pode se dar, por exemplo, vamos supor que vários doutrinadores começam a escrever sobre determinada norma, que essa norma não tem mais aplicabilidade. E os jurisconsultos, tá? Né? As pessoas entendidas do assunto, os juristas, começam a falar, olha, a gente entende dessa forma, e a gente entende dessa forma, a gente entende dessa forma. Nesse caso, haveria, então, uma mudança de interpretação do texto constitucional. Calma aí, rapidão. Vamos ver, a Lua perguntou. Tem um tempo limite para essa prisão civil, por exemplo, polo passivo não fazendo pagamento? Não, ele fica preso até ele pagar. O tempo limite é até o pagamento. Pagou, saiu. Enquanto não pagar, fica. Beleza? Professor, mas seria inconstitucional se alguém não seguisse essa interpretação, mesmo ela não estando... Seria inconstitucional. Justamente por quê? Porque formalmente continua na Constituição. Mas o sentido, a interpretação mudou. Ou seja, formalmente está lá o texto, mas a interpretação, o sentido que se dá já é outro. É como se houvesse uma alteração, da norma, mas não no sentido escrito, não no sentido formal, mas sim no sentido de interpretação, no sentido de entendimento daquele artigo. E aí eu só vou falar para você, ô Lucas. Vamos supor
que o juiz decreta prisão civil do depositário infiel. Vai sair, tá? Vai sair. O juiz, é claro, tá, Lucas? O juiz, ele tem livre convencimento motivado, ele pode decidir da forma como ele bem entender. A gente sabe que o juiz, ele, né, aquilo que ele determina, normalmente se cumpre. Mas seguinte, vai derrubar a decisão, pô, vai derrubar a decisão. Até porque é fruto de mutação constitucional, ou seja, o entendimento foi mudado. E se o e aí o que é importante? O que é importante? O que é mais importante? A norma em sentido formal ou a matéria, o conteúdo, o sentido, a interpretação? A matéria. O sentido, a interpretação. Isso é mais importante. Beleza? Vamos lá. A Margarida falou, professor, fala devagar. Tô falando muito rápido? Desculpa. Tá? Perdão. Vamos lá. A Caroline perguntou, o valor vai acumulando enquanto ele está preso? Por exemplo, ficou 6 meses preso, acumulou 6 meses. Vai acumular. Vai acumular, é cumulativo. É cumulativo. O Ziel perguntou, professor, vai juntando o valor da pensão até pagar? Gente, vai acumulando. O quanto que ele tiver devendo, por exemplo, deve 5 meses. Ele deve 5 meses. Ele vai acumulando esses 5 meses. Vai juntar tudo até ele pagar. Não, ele tem que pagar justamente os atrasados. Ele tem que pagar os atrasados. O que dá vazão a essa prisão civil é justamente os atrasados, tá, gente? A Luana falou, o Hanna falou, professor, mas ficar preso esse tempo todo seria inconstitucional ou não? Não é inconstitucional não. Está previsto na Constituição justamente a prisão civil por débito alimentício. Se ele não pagar, ele fica preso, sem nenhum problema. Seria inconstitucional se ele não tivesse dívida e fosse preso. Professor, no caso não é necessário uma súmula nem um informativo, somente esse respaldo da doutrina do entendimento? Lucas, sinceramente, cara, não. Não é preciso de uma súmula, não. Assim, é claro que o mais adequado, e a gente pensar no mundo ideal, é que viesse uma emenda constitucional e revogasse parcialmente o inciso, né? Mas assim, isso já é tão pacificado, isso já está tão solidificado já há muito tempo, que não tem que se falar. É como se fosse... Cara, ela é uma mudança informal. Não é uma mudança formal, entendeu? Não é uma mudança no texto. É uma mudança informal, porque a mudança é só de sentido. É como se o texto lá tivesse presente, mas só para inglês ver. Todo mundo já entende de outra maneira. A interpretação que é feita da Constituição, isso é outra maneira, entendeu? Já mudou essa interpretação e todo mundo já segue desse jeito. Calma aí. Professor, eu tenho um tio, ele casou com a mulher, ela tinha a casa dela e ele tinha a dele, sabe? Ela fez meu tio vender a casa dele para arrumar a dela. Depois da casa tudo pronto, ela chutou ele. Cara, tipo assim, o Wagner, eu não vou entrar aí no mérito, né, cara? Mas, cara, justo... você tá perguntando, né, se a gente... Dando a nossa opinião pessoal, né, velho? Justo não é, né, velho? Mas... É aquela coisa, né? Situação de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, cara? Infelizmente, o que vai fazer, né? Se não teve nenhum tipo de engano, nenhum tipo de dolo, foi a mulher falando pro marido, né? O que pode fazer, infelizmente. Professor, se o devedor estiver preso, ele não terá condições financeiras de pagar. Cara, Márcio, vai ter que arranjar, cara. Vai ter que arranjar. Infelizmente, essa é a realidade. Beleza? Infelizmente, essa é a realidade aí, cara. Se ele tá preso, ele vai ter que arrumar condições de pagar o passado. Ele vai ter que arrumar condições de pagar o atrasado. Senão ele vai continuar lá. Infelizmente. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Gente, eu sei que é um assunto que gera um monte de questionamentos, tá? Mas assim, vocês ainda vão ver isso em direito civil, tá? Direito civil não é a minha área, então só tô falando aqui em termos constitucionais, tá? Mas fica tranquilo que vocês ainda vão ver, depois vocês perguntam isso melhor pro professor de direito civil. Vamos lá. Professor, calma aí, velho. Gente, calma aí que é muita mensagem aqui, tá complicado aqui.
O Márcio falou, já vi o juiz mandar soltar o devedor por não ter condições financeiras. Márcio, é aquela coisa, né, cara? Bumbum de neném e cabeça de juiz, cada um tem o seu, né? Depende do juiz. O juiz faz o que ele quiser. Se o juiz entender que tem que soltar, ele pode soltar, desde que ele justifique, né? Desde que ele motive. Agora tem que ver o que é a situação aí, né, cara? Se realmente o cara não tiver condição, ele vai entrar com uma peça pro juiz, mas é claro, né? Ele vai argumentar. Mas não acha que o juiz vai achar, tadinho, não tem condição de pagar, vai simplesmente soltar. Não, tem que ser analisado caso a caso. Professor, quem faz o entendimento das normas, quem decide essa mudança de entendimento? A mudança a mudança de entendimento, o Ketsia, ela pode ser feita por jurisprudência, né? O que é a jurisprudência? Vários casos sendo julgados no mesmo sentido. Vários julgamentos no mesmo sentido. Vai formando um padrão. Vai formando essa jurisprudência, ou seja, a jurisprudência pode ser um aumento de entendimento, pode gerar um aumento de entendimento, pode gerar uma mudança de entendimento, e também na própria doutrina, né? Os próprios juristas podem ir mudando o entendimento sobre algo, né? Os próprios juristas podem fazer. O governo dá auxílio para os presos têm algumas vantagens, tá? Os presos têm algumas vantagens. Esse auxílio aí que é dado, não sei qual auxílio que você está falando, Carol, mas os presos têm algumas vantagens, eles trabalham, né? Uma parte do seu salário fica guardado para eles, enfim, eles têm algumas condições, né, de obter, né, dinheiro, de obter condições. Agora auxílio só para eles viverem, tipo, salário, isso daí, eles não têm não, isso daí é fruto do trabalho deles. Calma aí, o Márcio falou, não pode ser preso o devedor de alimentos que conseguir comprovar não ter condições de pagar as prestações da pensão alimentícia, pois a medida tem caráter coercitivo e não de punição. Esse foi o entendimento aplicado pelo Tribunal de Justiça de Goiás ao mandar soltar um aposentado. Cara, igual eu tô falando, cara, depende do caso concreto, gente. Depende do caso concreto. Vocês não... Gente, o direito, vocês estão começando a faculdade agora, eu já queria que vocês tivessem um entendimento. O direito não é algo absoluto, gente. Não tem como a gente pegar o seguinte, olha, é assim e pronto. Não, cada caso é um caso. Então, por exemplo, esse caso aí que o Márcio falou aí, do cara que era aposentado, não tem condição. Pô, é um caso concreto. Tem que ver o que o advogado alegou na peça dele, tem que ver o que o juiz decidiu, tem que ver que é o contexto, tem que ver qual que é a situação. Obviamente, no caso de um aposentado, cara, é complicado. Talvez ele realmente não vai ter dinheiro nem para pagar os atrasados, nem pagar agora. Mas de modo geral, a pessoa que trabalha vai presa e tem que pagar. Então, assim, também não pode pegar esse caso, tá, Márcio? E colocar, ó, não tem condição de pagar, vai ser liberado. Não, isso daí que você tá falando é um caso concreto aí do aposentado. Em todos os outros, vai preso, cara. Em todos os outros, vai preso. Se fosse assim, ninguém ficaria preso. E tem que achar dinheiro para pagar. Justamente, é o que eu falei. Não é minha área, tá? Mas vou falar de novo. Direito de família, questão de alimentos. É um binômio. Necessidade e possibilidade. Tem que ver a necessidade do alimentando e tem que ver a necessidade do alimentando e tem que ver a possibilidade do alimentante. Se o alimentante realmente não tiver condições, aí o juiz vai decidir no caso concreto. Beleza? Não, salário não, eles têm auxílios. Eles ganham parte do salário deles. Eles ganham parte do salário deles pelo trabalho deles. O trabalho deles ajuda na remissão de pena, né? A bater a pena. A cada 3 dias trabalhado diminui um de pena. Eles vão juntando isso, mas eles usam, né? Vão usar esse dinheiro aí do salário, né? Depois eles têm um auxílio reclusão, que normalmente esse auxílio reclusão é dado para a família, né? Não vai nem pro preso, beleza? Gente, vamos lá, senão a gente tá fugindo aqui da matéria, vamos continuar aqui, senão a gente vai devanear aqui, vai para um monte de lado e não vai continuar a matéria. Beleza? Vamos lá. Qualquer coisa depois, qualquer dúvida que tiver em outro sentido ou diferente da matéria, vou até colocar meu número aqui, de novo, 99230-2500, me manda aí, tá? Me manda no WhatsApp, me manda uma mensagem e é nóis. Beleza? Vamos lá.
Outro inciso que também sofreu mutação constitucional é o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Beleza? Então, o artigo 52 aqui, que trata da competência do Senado Federal, compete privativamente ao Senado Federal. Esse inciso 10 aqui, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, também sofreu mutação constitucional, ou seja, se mudou o entendimento em relação a ele, se mudou a interpretação em relação a ele. Eu não vou entrar no tema porque se envolve controle de constitucionalidade, mas o entendimento é que ocorreu a chamada abstrativização do controle difuso. Aconteceu a abstrativização do controle difuso, beleza? Ou seja, o controle difuso, ele tem que ser... vamos anotar aqui. Abstrativização. Artigo 52, inciso 10. Abstrativização do controle difuso. É a última matéria que a gente vai ver esse semestre, controle de constitucionalidade, mas eu vou falar com vocês depois. Mas só falar outro inciso aqui que sofreu mutação constitucional. Beleza? Então, para ficar claro, mutação constitucional, e aí eu queria deixar bem claro. Carol, deixa eu tentar assim simplificar aqui bastante aqui, cara. Nossa, cara, porque esse tema é o tema mais complexo de direito constitucional. O controle de constitucionalidade, basicamente, é uma filtragem constitucional que é feita para tirar as normas que são inconstitucionais do ordenamento jurídico. Então, para que toda norma no ordenamento jurídico seja compatível com a Constituição, é feito esse chamado controle de constitucionalidade. Existem dois tipos de controle de constitucionalidade: controle difuso e controle de constitucionalidade concentrado. Esse controle difuso, que é feito aí, no caso concreto, existe exceção dele. A exceção dele, do controle difuso, é justamente quando o Senado ele suspende a execução no todo ou em parte de uma decisão que vir do STF. Então, essa situação aqui consideraria ou seria considerada uma exceção ao controle difuso, entendeu? Então, houve uma mudança de entendimento. Beleza? Aqui... Calma aí. Professor, mas em regra o controle difuso já não seria abstrato? Não, Lucas, é o seguinte. Quando a gente fala de controle difuso, o controle difuso, ele é concreto. Porque ele é analisado a cada caso. O que é concentrar, o que é abstrato é o controle concentrado. O controle difuso, ele é feito a cada caso, no caso concreto. Então, pelo contrário, ele não seria abstrato não, ele seria concreto. O que seria abstrato é lá o controle concentrado que é feito pelo STF. Por isso que eu estou falando que é uma exceção. Porque, como regra, o controle difuso, ele é concreto. E nesse caso há uma abstrativização. É uma situação que não tem partes. É o que você colocou aí. É interpartes. Justamente, nessa situação que eu estou falando do Senado suspendendo uma execução do STF, não tem partes. Por isso que é abstrativização. Entendeu? É justamente a exceção disso que você está falando. Deixa eu só responder uma pergunta lá de cima. O pessoal falou para dar um exemplo de depositário infiel. É o seguinte... existem situações que o juiz ele manda uma pessoa ficar com um determinado depósito. Vamos supor, eu tô com uma dívida com alguém e a caminhonete tá sendo objeto da dívida. O juiz pode mandar essa caminhonete ser depositada na minha casa. Eu sou o depositário. Se eu descumpro aí e eu, por exemplo, vendo essa caminhonete, ou perco essa caminhonete, ou empresto para alguém, e eu perco um depósito judicial, eu sou um depositário infiel, beleza? No caso, o STF aplicaria uma ADIM, uma ADC... Cara, não, ainda não é isso daí. Ainda não é essa situação. É uma situação do controle difuso, tá? É uma situação do controle difuso, quando existe, tá? Uma lei... Calma aí. Deixa eu só arrumar o áudio aqui. Nesse caso aí do artigo 52, 10,
o STF ele ia declarar uma norma inconstitucional. Ele ia declarar uma norma inconstitucional. E aí o que ia acontecer? O Senado ele ia suspender a execução dessa lei. Então não seria no sentido ainda de ADIM ou ADC ou ADPF, tá? Artigo 52.10 é quando o STF decide declarar uma norma inconstitucional. Ele pode declarar a norma inconstitucional de duas maneiras, cara. Ou por ADIM, né? Ou por ADI, ou por ADC, né? Via dúplice. Então, independe de qual maneira. Eu só tô falando que é a situação em que o STF declara inconstitucional uma norma. Só isso. Tem que ver qual que é a situação, né? Tem que ver o caso concreto para falar. Como as ações têm natureza dúplice, poderia ser por ADIM ou poderia ser por ADC, enfim. Por ADPF não, que seria arguição de descumprimento de preceito fundamental, aí é outra situação. Vamos lá, vamos continuar aqui. Outra situação que eu queria falar com vocês agora é a chamada vacatio constitutionis. Vacatio constitutionis, tá? Vacatio constitutionis. O que é essa vacatio constitutionis? Vocês estão tendo direito civil agora? Vocês estão tendo direito civil agora? Vocês já viram sobre vacatio legis? Vocês já estudaram sobre vacatio legis? Sim? Excelente. O que é vacatio legis, gente? O que significa vacatio legis? Tô falando de acordo com o material que eu... Ô, Pamela, é porque é o seguinte, esse material... Isso daqui que eu tô falando agora, essa aula aqui, é de acordo com o material da aula passada. Entendeu? Deixa eu só contextualizar aqui. É por causa que isso daí que eu tô falando, eu tô terminando a aula passada. Entendeu? Então esse material tá na aula passada. O que eu vou entrar agora, que é o de hoje. Beleza? Eu tô terminando a aula passada. O Lucas colocou aqui o período da edição da lei até a sua vigência. Justamente, o período de vacatio legis é um intervalo entre a promulgação da lei, né, entre a publicação da lei e sua entrada em vigor. E aí a doutrina fala se existiria... Vamos ver, a Carol falou, é o prazo legal que a lei demora para entrar em vigor, ou seja, o período que decorre entre o dia de sua publicação até a sua... Isso aí, excelente, gente, é isso mesmo. A doutrina levanta a situação seguinte. Vocês viram, e aí é até bom vocês estarem vendo isso, que fica melhor para contextualizar aqui. Existem situações que vocês saibam que a lei estipula a vacatio legis. A lei estabelece prazo. Né? A lei estabelece prazo de 3 meses de vacatio legis, a lei estabelece prazo de 45 de vacatio legis, né, que seria a regra. Ou seja, existem situações que a lei estabelece um tempo entre a publicação e a entrada em vigor da lei. Aí, a doutrina levanta a seguinte situação. Será que quando uma nova Constituição entra em vigor, tem um prazo para ela entrar em vigor? Será que quando uma nova Constituição é publicada, tem um intervalo entre a publicação da nova Constituição e a entrada em vigor dela? Ou seja, tem um período de vacácio, tem um período de vacância entre a publicação da nova Constituição e a entrada em vigor dela? Será que tem que esperar um tempo para quando a Constituição é publicada para ela entrar em vigor? E a resposta é não. A resposta é não. Quando uma nova Constituição ela é publicada, ela entra em vigor imediatamente. Quando uma nova Constituição ela entra em vigor, quando uma nova Constituição ela é publicada, tá? Ela já começa a entrar em vigor de cara, de maneira imediata. Ou seja, não há que se falar em vacatio constitutionis. Não há que se falar em vacatio constitutionis no Brasil. Não há período de vacácio
para a nova Constituição. Ela entra em vigor imediatamente no ordenamento jurídico. Beleza? Vamos lá para a gente correr aqui com a nossa matéria. Próxima matéria que nós vamos ver aqui, nós vamos falar sobre a eficácia jurídica das normas constitucionais. O tema aqui da nossa matéria agora é eficácia jurídica das normas constitucionais. Beleza. O que é eficácia, gente? O que é eficácia? Quando a gente fala em eficácia, a gente tem que entender que eficácia é a aptidão, é a condição que uma norma tem de produzir os seus efeitos no mundo jurídico. Eficácia é a condição, é a aptidão, é o poder que uma norma tem de produzir efeitos no ordenamento jurídico. Beleza? Bacana. Dito isso, e falando especificamente sobre a eficácia das normas jurídicas, as normas jurídicas elas são classificadas e elas são divididas em relação à eficácia. Elas se diferem e cada norma ela pode ter um tipo de eficácia. Ela pode produzir efeitos diferentes. E é disso que a gente vai falar aqui. Calma aí, a Suene falou, desculpa, não entendi direito. A vacácio acima é imediato? Não, não tem vacácio. Não tem vacácio. A Constituição nova entra em vigor direto, sem período de vacácio. Beleza? Então, quanto à eficácia jurídica das normas, existe uma classificação em relação a elas. Essa classificação é feita pelo Zé Afonso da Silva, tá? Que é um doutrinador clássico que faz essa classificação, que faz essa divisão. Em relação à classificação das normas jurídicas, né, no que tange a sua eficácia, as normas constitucionais elas podem ser normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Então vou escrever aqui. As normas constitucionais quanto à eficácia podem ser de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Beleza? Em relação à eficácia, as normas constitucionais, elas podem ser divididas e classificadas em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Vamos lá. Vamos fazer então a conceituação de cada uma dessas normas. O que é a norma constitucional de eficácia plena? E aí, prestem atenção, a gente está fazendo uma classificação quanto às normas constitucionais, ou seja, quanto às normas da Constituição, tá bom? O que são as normas constitucionais de eficácia plena? São aquelas normas auto-aplicáveis. São aquelas normas que são aplicáveis de imediato. Como a Pamela falou aqui, são aplicáveis na hora. Elas já produzem efeitos de imediato, sem precisar de nenhuma lei infraconstitucional para autorizar os seus efeitos. Então vamos lá. Norma constitucional de eficácia plena. São normas auto-aplicáveis. São normas que produzem efeitos e são aplicáveis imediatamente. Não precisando, tá? Não precisando de uma lei infraconstitucional para autorizar o seu funcionamento ou sua aplicação. Então, as normas constitucionais de eficácia plena, elas têm na sua aplicação a integralidade. Elas podem ser aplicadas como um todo, elas podem ser aplicadas totalmente, tá? Elas são aplicadas totalmente. E elas são aplicadas diretas, elas são aplicadas diretamente.
sem necessidade de uma lei infraconstitucional autorizar a sua aplicabilidade ou autorizar a sua produção de efeitos. E também as normas constitucionais de eficácia plena, elas não admitem, elas não permitem que uma lei infraconstitucional reduza ou limite os seus efeitos. É uma lei que não permite que leis infraconstitucionais limitem ou reduzam os seus efeitos. Essas normas de eficácia plena, então, elas são aplicadas de maneira imediata e de forma direta, ou seja, elas são auto-aplicáveis, elas produzem os seus efeitos no momento que elas entram em vigor. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Exemplo de norma de eficácia plena. Deixa eu abaixar aqui. Exemplo de norma de eficácia plena. Nós temos aqui o artigo 1º, que fala sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, tá? O artigo 1º é uma norma constitucional de eficácia plena, ou seja, a partir do momento que ele entrou em vigor e a Constituição entrou em vigor, já é aplicável. Artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O artigo 5º, tá? O artigo 5º, que a gente vai ver mais pra frente, ele é uma norma constitucional de eficácia plena, produz efeitos de imediato. E a prova disso é o artigo 5º, parágrafo 1º. O que diz o artigo 5º, parágrafo 1º aqui, ó, gente? Olha o que diz. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então aqui, para reforçar as normas constitucionais de eficácia plena, temos aqui o parágrafo 1º do artigo 5º, que fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, devem ser aplicados imediatamente e devem ser aplicados de maneira integral, beleza? E o que significa integral? Sem nenhum tipo de redução por lei infraconstitucional e sem precisar de lei infraconstitucional para autorizar os seus efeitos. Ou seja, quando a Constituição entra em vigor, já produzem efeitos de maneira direta, beleza? São auto-aplicáveis na mesma hora. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre as normas constitucionais de eficácia contida, beleza? Vamos falar aqui sobre as normas constitucionais de eficácia contida. O que são as normas constitucionais de eficácia contida? Elas são parecidas com as normas constitucionais de eficácia plena. Elas também são auto-aplicáveis. Elas também produzem efeitos imediatamente. Elas também produzem efeitos na mesma hora. Só que tem um problema. Como o próprio nome diz, elas podem ser contidas. Elas podem ser contidas. Como assim elas podem ser contidas? Significa que pode vir uma lei infraconstitucional, lembram? Pode vir uma lei abaixo da Constituição e conter os seus efeitos e restringir os seus efeitos. Ou seja, por isso que ela é também chamada pela doutrina de norma constitucional de eficácia restringível. Ela é também chamada pela doutrina de norma constitucional de eficácia restringível. Então, as normas constitucionais de eficácia contida, elas são auto-aplicáveis também, elas produzem efeitos de imediato, mas elas podem sofrer limitação por uma norma infraconstitucional. Elas podem ser restringidas por uma norma infraconstitucional. Pode vir uma lei infraconstitucional e limitar os seus efeitos. Como assim, Léo?
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que vai ficar mais fácil aqui. Vamos aqui para o artigo 5º, inciso 13. Vamos aqui para o artigo 5º, inciso 13. Olha aqui, ó. Tá no artigo 5º e esse daqui é o inciso 13. O que o inciso 13 diz? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então vamos por parte. Olha o que diz na primeira parte do artigo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Nesse caso, o que a norma constitucional está falando? Olha, gente, é livre você exercer qualquer tipo de profissão. Você tem liberdade de exercer qualquer tipo de trabalho, ofício ou profissão. Trabalhe do que você quiser, sem nenhum problema. Você tem liberdade em relação a isso. Percebam que nesse momento a norma ela é auto-aplicável. Percebam que nesse momento a norma se aplica imediato. Artigo 5º, inciso 13. Artigo 5º, inciso 13. Percebam que nesse momento a norma ela produz efeitos de imediato. Ela produz efeitos diretos. Só que o que diz a segunda parte do artigo? Diz assim: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Na segunda parte do artigo, vem e dispõe o seguinte: olha, você pode exercer qualquer tipo de trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O artigo então está falando assim: olha, pode ser que venha uma lei e disponha sobre regras da sua profissão. Pode ser que tenha uma lei que estabeleça limites da sua profissão. Pode vir uma lei e estabelecer algumas diretrizes sobre a sua profissão. Ou seja, não há integralidade da norma. Não há integralidade na norma constitucional de eficácia contida, porque pode vir uma lei e conter. Exemplo desse artigo, a nossa profissão. Gente, a advocacia. Se uma pessoa quiser, ela pode ser advogado? É livre a pessoa querer ser advogado? É livre? É livre. A pessoa pode ser advogado se ela quiser. Só que tem alguma lei que estabelece algumas regras? Tem alguma lei que restringe o exercício da advocacia? Pergunto para vocês, tem alguma lei que restringe o exercício da advocacia? Tem alguma lei, gente? Tem alguma lei. Qual lei? O Estatuto da OAB. Lei 8.906 de 1994. O que a Lei 8.906 de 94 diz lá no seu artigo 8º? Diz que para o exercício da advocacia é necessário que o bacharel em direito seja aprovado no exame da ordem. É um exemplo sim, viu, Pamela? É um exemplo sim. O Estatuto da OAB, que é uma lei, e aí eu queria deixar claro para vocês, o Estatuto da OAB, gente, ele é uma lei, tá? Lei 8.906 de 1994. Ele vem e fala, olha, para exercer a advocacia é necessário uma condição. É necessário aprovação no exame da ordem. O que aconteceu nesse caso então, gente? O Estatuto da OAB, ele está contendo o artigo 5º, inciso 13. Nesse caso, o Estatuto da OAB, ele está restringindo a aplicação de uma norma constitucional. Ele está restringindo a aplicação de uma norma constitucional. Percebam, nesse caso, veio uma lei e restringiu os efeitos do quê? Da norma constitucional, através de uma lei. Beleza? Vamos dar outro exemplo aqui.
Vamos para o artigo 5º aqui. Vamos para o inciso 58. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Olha, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que fala o artigo? Gente, quem for identificado civilmente, através do RG, através do CPF, através da carteira de identidade, através da carteira de motorista, quem foi identificado civilmente não vai precisar ser identificado criminalmente. Não vai se precisar verificar se a pessoa tem ficha criminal. Basta a identificação civil. Basta a identificação civil. Só que o que o complemento do artigo diz? Salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, pode vir uma lei e estabelecer exceções. Pode vir uma lei e estabelecer exceções. E tem uma lei? Tem a lei de identificação criminal. Tem uma lei que ela regula a identificação criminal. E ela inclusive fala sobre quais casos que haverá identificação criminal. Por exemplo, no crime de organização criminosa é necessário. No crime de organização criminosa é necessário que se faça a identificação criminal. Não basta a identificação civil. Percebam, veio uma lei e restringiu os efeitos do artigo 5º, inciso 58. Veio uma lei e estabeleceu quais que são as exceções para uma norma constitucional. Então, as características aqui da norma constitucional de eficácia contida é justamente essa, não integralidade. É a possibilidade de vir uma lei e conter, restringir os seus efeitos. Agora, deixando claro, enquanto não tem uma lei, enquanto não vem uma lei e restringe, contém os efeitos, aí ela é a mesma coisa que a plena. Ela continua produzindo efeitos diretos, ela continua produzindo efeitos de imediato. Somente quando vir uma lei, que aí ela vai conter, ela vai restringir os seus efeitos. Beleza? Vamos lá. Até aqui tá tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Tá tranquilo, gente, até agora? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Então tá beleza, então. É muito conteúdo, né, Luane? É muito conteúdo, eu sei, Lu, eu sei que é muito conteúdo, mas é por causa que a matéria de constitucional ela é mais densa, tá? Ela é mais densa mesmo, tá? Mas fica tranquilo que tá tudo certo. Uma lei pode nascer plena e se tornar contida? Ela nasce plena. O Ketz, ela nasce plena. Se não vem nenhuma lei infraconstitucional, ela continua plena. Ela nasce plena. A norma constitucional de eficácia contida, ela é uma norma constitucional plena, mas que sofre restrições por lei posterior. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar agora. Agora nós vamos falar sobre a norma constitucional de eficácia limitada. Tá? Agora nós vamos falar sobre a norma constitucional de eficácia limitada. O que é a norma constitucional de eficácia limitada? A norma constitucional de eficácia limitada é aquela que depende de uma lei infraconstitucional para autorizar a sua produção de efeitos. A norma constitucional de eficácia limitada é aquela que depende de uma lei infraconstitucional para produzirem os seus efeitos. A norma constitucional de eficácia limitada... Gente, só um minutinho aqui que deu uma pausada aqui. Agora voltou. Na norma constitucional de eficácia limitada,
ela depende de regulamentação. A norma constitucional de eficácia limitada, ela não produz efeitos diretos. Ela não produz efeitos diretamente. Pelo contrário, a norma constitucional de eficácia limitada, ela é uma lei que depende da atuação do legislador. É uma lei que necessita da integração de uma lei infraconstitucional. É o seguinte, gente, é como se a norma constitucional de eficácia limitada, ela fosse uma norma incompleta. A norma constitucional de eficácia limitada, ela é uma norma incompleta. Porque é o seguinte, ela não entra em vigor de imediato e ela não produz efeitos de imediato. Ela precisa de uma lei integrativa, ela precisa de uma lei infraconstitucional que regule aquela matéria, que discipline aquela matéria, que trate daquela matéria. Enquanto não vier uma lei regulamentando e autorizando a produção de efeitos, significa que essa norma ela vai ficar parada, ela não vai produzir efeitos. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos voltar aqui para o artigo 5º. Vamos lá para o 28. Ó, olha o que diz aqui no artigo 5º, inciso 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou participarem os criadores, aos intérpretes e respectivas representações sindicais. Ou seja, enquanto não vier uma lei, enquanto não tiver essa lei, essas normas aqui, elas ficam paradas. Elas não produzem efeitos. Enquanto não tiver uma lei regulamentando esse tema aqui, regulamentando isso aqui, essas normas elas não produzem efeitos. Olha lá, próxima. Artigo aqui 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico. Percebam, e econômico no país. Tem que ter uma lei e tem que vir uma lei para assegurar aos autores de inventos industriais esse privilégio aqui. Enquanto não vier essa lei, não há produção de efeitos. Vamos outro aqui. Aqui, ó. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei. Ou seja, precisa vir uma lei e estabelecer esse prazo. Precisa vir uma lei... Calma aí. As súmulas vinculantes podem ser um exemplo, pois elas autorizam as alterações da lei. Calma aí, as súmulas vinculantes podem ser o exemplo, pois é. Não, Marção, nesse caso não entraria as súmulas vinculantes, não. Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Essa produção de efeitos, ela depende de uma lei infraconstitucional. Vamos deixar aqui claro aqui na pirâmide das normas, precisa de uma lei infraconstitucional. E a súmula vinculante, ela já está bem acima. Né? A súmula vinculante, ela não tá. A súmula vinculante, ela é como se ela fosse uma norma constitucional, tá? É como se fosse uma norma constitucional a súmula vinculante. Então, o que... Calma aí, seria como plena? Seria como plena em que sentido? A aplicação da lei?
Não entendi, Marção. Fala aí no áudio pra mim, só pra eu entender, assim, fica mais fácil. Rapidão, seria como plena? O que seria como plena? Deixa eu captar melhor aqui. Vai, vou continuando aqui enquanto você escreve aí. Seguinte, gente, a doutrina ainda, tá? A doutrina ainda, ela faz uma classificação dessas normas constitucionais de eficácia limitada, tá? A doutrina ainda, ela faz uma classificação diferente em relação a essas normas de eficácia limitada. Na verdade, quem faz é a Maria Helena Diniz, tá? A Maria Helena Diniz, ela faz uma classificação, uma divisão em relação às normas constitucionais de eficácia limitada. Como seria isso? As normas constitucionais de eficácia limitada, tá? É uma subdivisão. As normas constitucionais de eficácia limitada, elas se dividiriam em normas de princípio institutivo e normas constitucionais de eficácia limitada programáticas. Então, as normas constitucionais de eficácia limitada, elas se dividiriam em normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo e normas constitucionais de eficácia limitada programáticas. O que são as normas constitucionais de princípio institutivo? São aquelas que têm como finalidade a criação de órgãos. São aquelas que têm como essência e como intenção a criação de órgãos. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que necessitam de uma lei integrativa para que um órgão seja criado, para que um órgão ou um centro de poder seja criado. Já as normas constitucionais de eficácia limitada programáticas são aquelas normas que têm como objetivo o alcance de certos propósitos. São aquelas que têm como finalidade o alcance de certos objetivos, de certas metas. Então, as normas constitucionais de eficácia limitada programáticas são aquelas que buscam atingir programas, são aquelas que buscam alcançar metas, são aquelas que buscam alcançar resultados. Exemplo, praticamente em todas as constituições chamadas dirigentes, tá? Nas constituições dirigentes, nós temos normas constitucionais de eficácia limitada programática, que são aquelas que têm objetivos, programas, que têm metas, resultados a serem criados. Vou mostrar essa divisão aqui para vocês aqui. Vamos aqui o artigo 25, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas. Ou seja, criação de centros de poder, de órgãos, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas. Vamos outra aqui. Artigo 43. Essas são as de princípio institutivo. Artigo 43, parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre condições para a integração de regiões em desenvolvimento, composição dos organismos regionais que executarão, ou seja, criação de órgãos, criação de centros de poder.
Agora vamos ver as programáticas aqui. Lá no 211, 215. Ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão um regime de colaboração seus sistemas de ensino, ou seja, é uma meta, é um resultado, é um programa que buscam alcançar. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão de manifestações culturais. Ou seja, é uma meta, é um programa a ser seguido. Essa é a diferença. Gente, vamos lá. O Marção falou, as súmulas vinculantes modificam algumas leis. Exemplo, súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Já a Constituição fala que ninguém poderá receber valor inferior ao salário mínimo. Entendi. E o que você quer saber o que aqui, o Marção? Qual que é a pergunta aqui? Eu entendi o que você colocou aqui. Que as súmulas vinculantes elas podem modificar as leis. Beleza. A pergunta é o quê? Só para eu entender. Da súmula vinculante? Ah, é plena, ué. Plena. Da súmula vinculante é plena. Com certeza. Total. Beleza? Total. Com certeza. É aplicação plena mesmo, de imediato. O JC, as de princípio institutivo são aquelas que têm como objetivo a criação de órgãos ou criação de centros de poder. Beleza? Gente, terminamos nosso conteúdo aqui da aula de hoje. Vocês topam a gente responder algumas questões, fazer algumas questões? Calma aí. Fala, ô Lucão. Professor, formalmente plena e materialmente plenas. Não, essa questão de formalmente plenas e materialmente plenas, as materialmente plenas é no que tange ao conteúdo, tá? As materialmente plenas, aqui o Lucas perguntou em relação a formal e materialmente plenas. Deixa eu só deixar claro aqui. As materialmente plenas são aquelas normas constitucionais que o conteúdo tem aplicação imediata, tá? Que o conteúdo, que a própria matéria tem aplicação imediata. Já as normas constitucionais formalmente plenas são aquelas em relação à forma, em relação à maneira como foram criadas e entram em vigor. As normas constitucionais de eficácia plena formais são aquelas que têm aplicação imediata, mas basicamente em relação à sua forma, ou seja, em relação à sua posição dentro do ordenamento jurídico, no caso, dentro da Constituição Federal. Calma aí. Porque a súmula 502 do STJ mesmo não tem muita eficácia social. Você fala em que sentido aqui, Lucão? Qual que é a pergunta sua? Só para entender. Não, tem muita súmula que nem aplicabilidade tá mais. Tem muita súmula que nem aplicação tem mais. Tem muita súmula que já foi até superada. Isso daí com certeza. Tem muita súmula que não tem mais aplicabilidade. Mas, e é o que a gente falou, né? Ela tem o status dela formal, né? Seria formalmente plena pela posição do ordenamento jurídico, por ser considerado súmula ou por estar dentro da Constituição Federal. Agora, as materialmente plenas seriam aquela que em relação ao conteúdo, em relação à matéria, ou seja, na aplicação mesmo, em relação à realidade, elas têm produção de efeitos, elas produzem efeitos. Qual que é a pergunta em relação à súmula, Lucão? Só para entender aqui. Em relação a 502. Não, a 502 é o que você falou, ela só ela é formal, né? Seria uma norma formal, só porque é considerada súmula, mas já perdeu a aplicabilidade, já não produz mais efeitos.
Ou seja, o conteúdo dela não está apto mais a produzir efeitos. O conteúdo dela não produz mais efeitos. Mas, por ser súmula, dentro do ordenamento jurídico, ela está numa posição de ser norma constitucional de eficácia plena. Por, justamente, já produzir, já entrar de imediato. Beleza? Mas só formalmente, materialmente não. Beleza, vamos lá, vamos mudar aqui. Vamos ver se a gente faz uma ou duas questões aqui. Todo mundo conseguindo ver aqui? Esse daqui é o que concursos, como eu falei para vocês semana passada. Vamos abrir aqui direito constitucional aqui. Vamos ver se a gente acha algumas questões aqui. Ah, ótimo aqui, ó. Pergunta aqui disso daqui que eu falei para vocês. Deixa eu só colocar aqui, tá, gente? Essa daqui, ó. Considerando a jurisprudência do STF, considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julga o seguinte item. A norma constitucional que garante ao servidor público o direito de greve é classificada como norma de eficácia plena. Deixa eu explicar o contexto para vocês me respondem. O servidor público, funcionário público, ele tem direito à greve. Só que é necessário uma lei para estipular como que essa greve deve ser feita. E até hoje não tem essa lei. Então, deixa eu só explicar. O servidor público, ele tem direito à greve, mas é necessário uma lei que autorize, é necessário uma lei que fale sobre os efeitos. E aí, nesse caso, está perguntando se é uma norma constitucional de eficácia plena? Não, né, gente? Se não tem aplicação de imediato, se precisa de outra norma infraconstitucional, ela tá errada. Vamos lá. Ó, vamos lá, ó. Questão aqui número 3. A Constituição Federal, no parágrafo 7 do artigo 37, diz: a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Este dispositivo apresenta uma norma constitucional de eficácia. O parágrafo 7º do artigo 37, tá, gente? A lei disporá sobre os requisitos e as restrições do ocupantes ao cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Este dispositivo apresenta um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada, contida, pragmática ou plena. Ô Sara, depois eu vou colocar atividade pós-aula, tá? Acabar aqui eu vou postar uma. Vamos lá. Olha o que fala. A lei, ela disporá sobre os requisitos. Então, é necessário uma lei para dispor sobre os requisitos e restrições ao ocupante de cargo, emprego da administração. Se uma norma, ela precisa de uma lei para produzir efeitos, ela é uma norma de eficácia. Olha, ela produz efeitos de imediato? Nesse caso, não. Precisa de uma lei? Tem alguma lei que vem restringir os efeitos ou é uma lei que precisa autorizar? É uma lei que precisa autorizar. Nesse caso aqui, vai ser limitada, justamente. Deixa eu ver aqui mais.
Ó, questão aqui dentro do que a gente já viu, ó. Dispõe o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, o excerto apresentado é exemplo de norma constitucional de eficácia plena, limitada, contida, exaurida ou absoluta. Letra C, contida. Muito bem. Ó, olha lá, dentro aqui do que a gente estudou. Julga o item a respeito dos direitos sociais, consagrando em grande parte normas constitucionais de eficácia limitada, os direitos sociais possuem alguma dimensão programática, um sentido propositivo. Ou seja, os direitos sociais, eles seriam um objetivo a ser alcançado. Certo ou errado? Certo. Muito bem. Justamente, gente, eu só queria finalizar com vocês falando o seguinte. Existe ainda, colocada na doutrina, as chamadas normas constitucionais de eficácia exaurida, ou normas constitucionais de eficácia esgotada. O que são elas? Seriam aquelas normas que depois que produziram seus efeitos, elas deixam de existir. São aquelas normas que depois de produzirem os seus efeitos, elas não têm mais aplicabilidade. Exemplo, o ADCT, né? A maioria das normas do ADCT, que não tem mais aplicabilidade e não tem mais produção de efeitos, porque já produziram seus efeitos na transição da Constituição para outra. E aquelas emendas de revisão que a gente falou, que depois de 5 anos de promulgação da nossa Constituição, eu falei que a última classificação, e aí eu só estou citando o que a doutrina fala, para não deixar passar, que existem ainda as normas constitucionais de eficácia exaurida, ou normas constitucionais de eficácia esgotada, que são aquelas que deixam de ter aplicabilidade depois que produzem os seus efeitos. E aí eu dei o exemplo do ADCT, né, praticamente não tem mais aplicabilidade, e também aquelas emendas de revisão que a gente falou, que depois de 5 anos de promulgação da nossa Constituição, poderiam ser feitas emendas de revisão para revisar o texto constitucional. Depois de 5 anos foram feitas 6 emendas, não tem mais aplicação. Beleza? Tranquilo? Gente, então é isso aí. Valeu demais. Mais uma vez, um prazerzão aí estar com vocês. Muito obrigado aí pela aula, que vocês que fazem a aula ficar massa. E valeu demais. Deus abençoe. Ótima semana. Vocês tenham uma semana abençoada. Que o Senhor Jesus possa ministrar aí a graça e a misericórdia dele na família de vocês, em vocês sempre, tá bom? Ótima aula aí, ótima semana. Deus abençoe. Valeu demais. Fica com Deus. E depois, mais tarde, tá? Eu posto uma atividade pós-aula. Mas fica tranquilo, como eu falei, não tô nem olhando, nem vendo essas paradas assim não, nem tô importando com isso não. Beleza? E aí semana que vem, eu falei, Pamela, eu falei no começo da aula, falei aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Semana que vem eu vou deixar mais ou menos uns 10 a 15 exercícios de concurso OAB para vocês lá no AVA, tá bom? Para que vocês possam ver, resolver e tudo mais, tá bem? Gente, valeu demais. Fique com Deus. Pamela, tamo junto, que é isso. É porque eu tinha falado mesmo. Valeu, minha amiga, Deus abençoe. Valeu, abraço.